E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Rafael, aqui do canal do Ligeiro. Para quem está chegando agora, aperte o inscrever e os sininhos das notificações aí para vocês saberem quando eu fizer mais vídeos novos aí, tá? E o like para saber se estão gostando ou não dos meus vídeos, tá bom? Estão sendo bem interessantes aí para vocês. Pois bem, tivemos vários jogos aí na semana, terça até domingo no caso, né? Mas primeiramente vamos falar da Libertadores, porque final de semana foi campeonatos estaduais e na terça-feira começando com o Paulista, que o Paulista está sendo um pouco atrasado devido à pandemia, né? Então, com isso, os jogos do Campeonato Paulista estão sendo adiantados na semana e ainda estava nas quartas de finais, né? Entrou nas finais agora, mas isso eu vou falar mais na frente. Entrou nas finais agora. Então, como o Campeonato Paulista começou a fase das quartas de finais na terça-feira, então está sendo bem mais atrasado do que os outros estaduais que já estão nas finais, como o Campeonato Gaúcho, Mineiro e o Carioca e outros estados por aí. Pois bem, começando agora com o Corinthians Inter de Limeira, que se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista, vencendo tranquilamente a Inter de Limeira por 4-1, né? Se eu não me engano foi 4-1. E o jogo foi tranquilo para o Corinthians, time do interior, enfim. O Corinthians não teve dificuldade nenhuma para vencer. Falando de Libertadores agora, dos 5 brasileiros que estão na Libertadores, tivemos os jogos aí do Santos, Fluminense, Internacional, Palmeiras e Flamengo. Desses 5 times aí, um já está classificado, que é o Palmeiras, e o resto está ainda brigando para se classificar. O único que está 100% na Libertadores de momento é o Palmeiras, que não perdeu ainda. Palmeiras ainda não perdeu, muito menos empatou, venceu todos os seus jogos. E com isso, já se classificou para a próxima fase e só aguarda, entre aspas, o sorteio. Por que entre aspas? Porque ainda tem a quinta e sexta rodada. E para se garantir como o melhor classificado, não o melhor da Libertadores, o melhor classificado da Libertadores, é necessário vencer os 2 próximos jogos, a quinta e a última rodada, que é a sexta. Com isso, para vocês entenderem, o melhor classificado na Libertadores pode jogar todos os seus jogos de volta dentro de casa. No caso, o Palmeiras jogaria todos os seus jogos, né, de ida e volta. O jogo da volta jogaria na Allianz Parque, na Arena Palmeiras. Entenderam? E no jogo de ida jogaria na casa do adversário e no de volta jogaria na sua casa. Só no último jogo, como é jogo neutro, o Palmeiras teria que jogar no campo escolhido pela Conmebol. Aí já outros 500. Mas até a semifinal, no caso, ele joga o primeiro jogo fora de casa e o segundo dentro de casa. É um privilégio para o time que termina com o melhor classificado. Porque, entre aspas, que jogo é jogado, futebol é entre as 4 linhas, né? Independente. Já aconteceu diversas vezes do Palmeiras terminar como melhor classificado e acabando ser eliminado dentro de casa. Isso faz parte do futebol. Mas enfim, Flamengo jogou muito mal contra o União La Calera, né? Tava com a vitória nas mãos, vencendo de 2-0 e acabou deixando o empate acontecer, né? Acabou ficando 2-2 o jogo, adiando a classificação flamenguista e sendo apenas para o próximo jogo, tá? Flamengo jogou mal, né? O Flamengo já está na final do Campeonato Carioca para enfrentar o Fluminense. Daqui a pouco eu vou falar desse jogo também, do Fluminense e Flamengo, foi um grande jogo. Mas o Flamengo não jogou bem contra o La Calera, não. Jogou muito mal, o goleiro não passa nenhuma confiança. Esse goleiro, o Gabriel Batista, não passa confiança nenhuma na defesa do Flamengo. Porque para um time jogar bem, para uma defesa ser resistente, uma defesa sólida, é necessário o goleiro passar confiança para a defesa. Se o goleiro não passa confiança para a defesa, o que acontece? Obviamente é gol, né? Por quê? Se o goleiro não tem a confiança lá na intermediária, a defesa espera, né? Os zagueiros esperam que o goleiro salve o time em algumas defesas importantes.
E o goleiro, como não passa essa tal confiança, não tem como acreditar que isso possa acontecer. E acabou empatando com gols bobos, gols muito bobos aí, que o time do Flamengo acabou tomando aí pelo goleiro aí, e acabou cedendo empate. Já o São Paulo empatou também contra a Renteria da Colômbia. Ficou 1-1 o jogo. O São Paulo foi um resultado, entre aspas, bom, porque o São Paulo está mais focado no Campeonato Paulista, que já faz pouco mais de 8 ou 10 anos que não conquista nenhum campeonato. E a torcida está no desespero para o São Paulo conquistar o Campeonato Paulista, pelo time que tem, pelo momento que está. Terminou como o melhor time do Campeonato Paulista, né? Líder geral do grupo, né? Líder geral na classificação no campeonato. Já tá na final do Campeonato Paulista aí, então a torcida tá fervendo aí pro São Paulo ganhar esse campeonato que faz muitos anos que o São Paulo não conquista, né? Então, com isso, o São Paulo foi de reserva, entre aspas, né? Porque jogou com um time até mistão, no caso, né? Alguns titulares no time, jogou de mistão contra o Renteria e conseguiu pelo menos um empate. Já o Fluminense tá tirando casquinha aí da Libertadores, um grupo mais difícil, na minha opinião, ao meu ver, né? O Fluminense tá no grupo da morte, né? Por causa do Santa Fé, Júnior Barranquilla e River Plate. 3 times cascudos, de grande rivalidade. 3 times que têm grande tradição na Libertadores, como Santa Fé, principalmente River Plate, que sempre bate de frente lá na final, sempre chega junto na final da Libertadores. Então o Fluminense está tirando casquinha. Por que o Fluminense está tirando casquinha? Mas o Fluminense já foi algumas vezes para a final? Sim, já foi. Mas pela tradição do Fluminense na Libertadores. O Fluminense não tem tanta tradição na Libertadores, não vai todos os anos consecutivamente, como o Flamengo, como o Palmeiras, por exemplo, como o Corinthians, por exemplo, como São Paulo, por exemplo, como o Santos, por exemplo. É isso que eu estou querendo dizer. Não tem a tradição de todo ano estar lá competindo e bater de frente lá nas finais, lá com os grandão lá, que já tem costume de jogar as eliminatórias da Libertadores. É isso que acontece, por isso que eu tô falando que o Fluminense tá tirando casquinha. O Fluminense tá jogando até bem, com Cáceres no meio campo, que tá organizando bem o meio campo ali do Fluminense. O Fred tá num bom momento, tá numa boa fase de fazer seus gols, super importantes aí, né? Tá ajudando bastante o time lá na frente. E o Marcos Felipe também tá numa excelente fase, fazendo suas defesas, ajudando o time lá atrás, dando a confiança necessária para a defesa poder se segurar e se garantindo nas suas vitórias aí precisas, né? Com isso, o Fluminense é líder do grupo da Libertadores, tá? Tá lá a 1 ponto, se eu não me engano, a 1 jogo para se classificar. Falta 2 jogos para o Fluminense, 1 ou 2 jogos para o Fluminense se classificar, porque tem a 5ª e a 6ª rodada. Então falta o 5º ou o 6º jogo. Acho que no 5ª rodada aí na Libertadores, o Fluminense já se classifica. Já o Santos está sonhando com a classificação na Libertadores, pouquinho entre aspas, que o Santos venceu aí contra o Boca Juniors, né? Agora, se eu não me engano, está com 6 pontos, né? Quando virou aí a rodada aí da 4ª para a 6ª, na 4ª rodada venceu o seu jogo, né? Fez 4-0, se eu não me engano. Depois, na 5ª rodada, venceu o Boca Juniors. E precisa... Não, foi na 3ª rodada venceu e na 4ª rodada venceu também. E precisa de vencer, assim, aquela desejo enorme de vencer o jogo, a 5ª e a 6ª rodada, desesperadamente, para se classificar. Porque se não vencer as próximas rodadas que tem, que é a 5ª e a 6ª rodada, tem que vencer. Não pode pensar em empatar e muito menos ainda perder, né? O empate está fora de cogitação também. Por quê? Porque o time direto que está competindo contra o Santos está com 3 pontos à frente. E o Santos vai bater de frente com eles. Se eles vencerem o Santos, agora não me lembro certo o grupo do Santos, mas se vocês forem olhar lá na tabelinha do grupo lá da Libertadores do Santos, o Santos precisa de vencer esse time
e a última rodada para se classificar para a próxima fase. É assim que está a situação do Santos. Já o Inter, com a classificação na mão também, outro time que estava com a classificação na mão, perdeu de virada para o Strongest do Paraguai. É um time cascudo, time pelinha, chato pra caramba, mas acabou perdendo o jogo, jogando mal pra caramba em casa. Se não me engano, o jogo foi fora de casa, mas jogou mal. O jogo tava na mão do Inter, tava tranquilaço pro Inter vencer, e o Inter acabou perdendo, jogando muito mal, né? Perdeu de 2-1 e agora adiou sua classificação, fica somente para a quinta ou sexta rodada aí na sequência. Tá? Falando agora dos estaduais, né? Campeonato Paulista continuando. Sexta-feira tivemos Guarani e Mirassol, Palmeiras e Bragantino. Palmeiras e Bragantino foi um jogo que todo mundo já esperava, né? Cá entre nós, a classificação do Palmeiras. Todo mundo já esperava essa classificação, né? Palmeiras venceu de 1-0 o Bragantino, jogando aquele joguinho meio truncado, fora de casa, contra... Porque assim, o Bragantino era o melhor time mandante contra o melhor time visitante. Então era um duelo até interessante, que o Bragantino joga super bem jogando em casa e o Palmeiras está tendo excelentes atuações fora de casa. Então com isso o Palmeiras, com um time que tem bem montado, bem ajeitado, bem organizado, conseguiu vencer o Bragantino, se garantindo para a final. Já o Guarani com o Mirassol foi uma surpresa para nós, né, a classificação do Mirassol. Por quê? Porque tem um goleiro que todo mundo critica, tem um goleiro que todo mundo faz memes, adora fazer memes aí, né? E é o Grande Muralha, né? O Grande Muralha, que era do Flamengo, foi lá pro Japão porque sofria ameaças demais e acabou, né, tendo seu momento de alegria no Mirassol, se classificando nos pênaltis contra o Guarani. E o Índio, né, que é o mascote do Guarani, é o Índio. E acabou se classificando aí para a semifinal da competição, para enfrentar o grande São Paulo, que se classificou tranquilamente contra o Ferroviário. Se não me engano, o jogo ficou 2-1, foi 2-1 o jogo, mas já estava 2-0, o Ferroviário só diminuiu com um golaço de falta, né, com um humilde gol de falta, né, um golaço, na verdade, gol de falta que o Ferroviário fez, né, tá até sendo o ícone, o gol mais votado do Campeonato Paulista, né? E o Mirassol foi uma grande surpresa na semifinal por esse goleiro que defendeu os pênaltis aí, ajudando o Mirassol a estar na semifinal. Aí ontem, aliás, temos o jogo também do Flamengo e Fluminense. Sábado tivemos um baita de um jogo. Na minha opinião, eu assisti o jogo, foi um grande jogo esse Flamengo e Fluminense. O Fluminense está um time muito organizado, muito bem defensivamente, sabendo se defender super bem. Tomou um gol bobo. Egídio fez uma falta lá na grande área, né, lá no ângulo da grande área, acabou causando a falta lá no jogador do Fluminense. Com isso acabou girando pênalti, um pênalti bobo. Era para ter o Fluminense vencido a partida do Flamengo. Olha só que zica. Por que zica? Pelo time que o Flamengo tem. Por isso que eu disse que é zica. O Flamengo tem um baita de um time, grandes nomes, grandes estrelas aí. Então por isso que eu disse que é zica. Não significa que o Fluminense é ruim, muito pelo contrário. Para o time que está aí batendo de frente com os Tubarão aí na Libertadores, é um time muito bem organizado, um time muito bem montado, muito bem preparado aí, até mesmo pelo Campeonato Brasileiro. Vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro aí. E o Fluminense batendo de frente com o Flamengo, acabou no finalzinho do jogo, lá pelos 30 minutos de partida do segundo tempo, conseguiu um empate com o Abel Hernandes. Se não me engano, esse Abel Hernandes era do Inter, e acabou conseguindo seu empate aí, né, jogando super bem, defendendo muito bem na partida. O Flamengo no desespero, não sabia se cruzava, não sabia se pingava a bola na área, se chutava pro gol. Tava totalmente perdido dentro de campo do Flamengo. E olha que o Flamengo jogou com o time reserva
reserva, digamos assim. Acredito eu que foi reserva pelo time que jogou e pelo empate muito feio ter sofrido, né? Por um time muito fraco também, que é o La Calera na Libertadores. Acabou cedendo, né? Porque jogou mal contra o Fluminense, cedendo o empate contra o Fluminense aí. E agora precisa de vencer o Fluminense. Porque se não vencer o Fluminense, porque se empatar de novo, vai para os pênaltis. E para os pênaltis aí a decisão é na sorte, né? No psicológico, o coração na ponta da chuteira, enfim. Mas acredito eu que é um duelo bem interessante, esse Flamengo e Fluminense. Tá mais pelo empate que o Flamengo sofreu. Eu acho que o Fluminense sim tem grande chance de ser campeão carioca. Com toda certeza, eu, para ser sincero, até espero que o Fluminense seja. Por quê? Porque acaba quebrando pouco desse negócio todo ano. O Flamengo se ganhar o campeonato carioca, aquele negócio, eu já sabia e tal. É bom um time diferente ganhar um campeonato. É bom ter um time, né, ao contrário aí. Porque mostra a força do estado, mostra a potência que tá o estado. Que de momento, atualmente, quem é mais forte no Rio é o Flamengo. E todo time que enfrenta o Flamengo, o time enfrenta o Flamengo como se fosse enfrentar, né? Infelizmente, como se fosse enfrentar uma seleção brasileira. Que antigamente, né, fugindo só 2 segundinhos do tempo aí, antigamente todo mundo tinha medo de enfrentar a seleção, pelo grande poder que tinha no campo, dentro de campo, grandes jogadores que tinha. E o Flamengo tá a mesma situação, tá todo mundo com medo de enfrentar o Flamengo aí, pelo grande time que tem. Só que, na minha opinião, ao meu ver, não gosto do técnico Rogério Ceni. Por que eu não gosto desse técnico? Porque não é um técnico que ainda tá tão preparado assim. O Flamengo só tá vencendo, só tá bem aí, só joga bem alguns jogos porque já está bem preparado. Acredito eu que o Rogério Ceni aproveita apenas um pouquinho da filosofia do Jorge Jesus, né, que é um excelente técnico por sinal, tanto que ganhou 3 títulos em 2019 pelo Flamengo, por ter vencido tudo isso que eu acabei de falar, ter vencido todos esses 3 títulos aí em 2019. E o Rogério Ceni só está pegando um pouquinho da filosofia do Jorge Jesus. E, como se diz, em time que se ganha não se muda, né? A gente não pode mudar um time que está ganhando. E é isso que ele está fazendo, ele está apenas deixando o time que já está pronto, já está o time na mão ali e fala, joga. Só isso que está fazendo. Entra em campo e joga, só isso. Já deixa o time lá, tudo certinho, Rascaeta lá no central, talvez às vezes fazendo um falso 9 ali. O Gabriel Barbosa com o Bruno Henrique ali nos cantos ali. Se o Gabriel Barbosa não joga bem, substitui, tem um Pedro no lugar. Aí atrás, como para ajudar um pouco no meio campo ali atrás como volante, tem o Diego. O Ilharão, como está acostumado na zaga ali, coloca ele na zaga juntamente com o Rodrigo Caio. O Isla e o Felipe Luiz, grandes jogadores aí, de uma das maiores estrelas do futebol mundial aí, nas laterais ali. E que o goleiro se resolva. Só que o goleiro não está resolvendo nada, porque esse Gabriel Batista, como eu acabei de falar, é muito ruim no gol. Prefiro muito mais um goleiro mais experiente como o Diego Alves, que contra o Palmeiras catou muita bola, salvou o Flamengo, que era para o Flamengo ter perdido a Supercopa aí, e o Diego Alves salvou o Flamengo de perder para o Palmeiras. Se não fosse o Diego Alves no jogo da Supercopa, o Palmeiras teria sido campeão da Supercopa. Isso aí eu falo escrito aí, se vocês verem o jogo aí, realmente foi o Diego Alves que salvou o Flamengo de perder o título da Supercopa e de não ser bicampeão aí, né? Então esse Diego Alves aí é um grande goleiro de grande experiência, todo mundo lembra dele, ele era do Atlético Mineiro há muitos anos atrás, mas enfim, isso não é o momento de agora. É um grande goleiro, e com isso aí o Flamengo acabou empatando com o Fluminense, né? Jogando muito mal o Flamengo, jogou muito mal. Não gostei do futebol do Flamengo. O Fluminense jogou bem mais organizado, com Cáceres ali centralizando bem a bola, organizando bem a bola dentro do meio campo, dando os passes certos ali para os caras saber chegar bem. Tem o Kaique lá, gostei muito do garoto Kaique, um excelente garoto aí, jogando muita bola. Perdeu gols ali muito tranquilo, assim. Claro que o garoto assim entra na ansiedade, nossa, eu tô na cara do gol.
mental, vem o psicológico da ansiedade, né? O cara fica no desespero de querer fazer o gol e acaba batendo errado, batendo mal, mas é um belo jogador aí, eu gostei muito do futebol dele. Era o Fluminense até ter vencido o Flamengo, e se o Fluminense for campeão carioca, vai ser muito bem entregue. Também para o Flamengo será muito bem entregue o título se for campeão. Mas eu prefiro mais o Fluminense do que o Flamengo pelo momento que está o Rio de Janeiro no geral. Fluminense, Botafogo e Fluminense, Botafogo e Vasco não tá batendo tão de frente assim com o Flamengo como deveria estar. No momento o Fluminense está mais tete a tete ali, mas ainda precisa de muita coisa para bater realmente de frente com o Flamengo, apesar do empate. Agora falaremos do Campeonato Gaúcho, né? Antes de irmos finalmente. Campeonato Gaúcho, Grenal, né? O grande clássico. Eu tinha dito que o Inter, entre aspas, era o favorito, porque não existe favorito em clássico. Um grande jogo, que baita de jogo, né? Lá e cá, briga, confusões, sempre aqueles ingredientes apimentados ali de clássicos aí. E deu todos os ingredientes necessários, né? E o Inter acabou perdendo para o Grêmio de virada. De virada não, porque acho que foi, deixa eu lembrar, foi de virada. O Galhardo fez 1-0 para o Inter. Depois se eu não me engano, foi Diego Souza empatou, depois virou. Não sei se o Diego Souza empatou ou virou o jogo, agora não consigo me recordar. Mas foi um grande jogo aí, né? O Grêmio jogou igual para igual contra o Inter. É um clássico, né, gente? Clássico, qualquer time que não importa a fase do time em clássicos. Quando é clássico, qualquer fase que o time esteja, cresce para cima do adversário e do seu rival e vai para cima querendo vencer. E não deu outra. Grêmio, né, novamente comprovando e assinando embaixo que o Inter continua sendo seu freguês. Porque jogou na casa do Inter, no Beira-Rio, e venceu de virada 2-1. E agora joga o jogo de volta no Olímpico. Eu acho que o Grêmio está com o título na mão agora do Gauchão. E acredito eu que o Grêmio tem grande chance de ser campeão gaúcho em cima do Inter. Isso aí, se for campeão em cima do Inter, eu dou um parabéns para o Grêmio, com toda certeza. O Grêmio merece, tá jogando bem. E tava esquecendo de falar da Sul-Americana, né, gente? Sul-Americana, que o Corinthians venceu de 4. Depois chegou lá no Uruguai e tomou de 4. Que coisa, não? Muito engraçada a situação. O Corinthians, o que tá acontecendo com o Corinthians? Né? Já pulando pelo Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, por que vou pular? Porque foi empate. Né? Um jogo de poucas oportunidades de gols, poucas chances de gols. E o empate ainda mantém a chance de título para o América e para o Atlético Mineiro. Né? Não tem pênalti no Campeonato Mineiro. Então o melhor colocado da competição vai ser campeão. Quer dizer, se o Galo empatar com a América, é campeão mineiro. Eu não gosto muito do Campeonato Mineiro por conta dessa situação. Se o Galo empatar de novo contra o América, é campeão, devido ter sido o melhor colocado ali no Campeonato Mineiro, tá? Essa aqui tá a situação. Então, se empatar de novo, o Galo é campeão. Então, agora vamos falar aqui o que está acontecendo com o Corinthians. O Corinthians ganhou do Inter de Limeira, como eu falei no início. Depois, chegou contra o Penharol, perdeu de 4-0, foi a maior goleada internacional, intercontinental, né, da América do Sul, maior goleada da Mercosul ali, né? E jogando muito mal, jogou muito feio foi o jogo. O Penharol soube conduzir, levar o Corinthians, né, pés e cabeça, fez o Corinthians gato e rato ali, brincando ali com a bola, ensinando, dando uma aula de futebol pro Corinthians, fazendo seus humildes 4-0, um jogo feio, uma goleada horrorosa aí, né, ficou marcada na história da Sul-Americana e provavelmente em todo o continente sul-americano, que é o maior goleada de times brasileiros numa Sul-Americana, porque nenhum time brasileiro tomou tantos gols como foi o Corinthians até então, né? Porque
Já teve goleadas brasileiras, mas goleadas contra os brasileiros nunca teve. Teve agora. Isso que eu tô querendo dizer. E o Corinthians jogou muito mal, né? O Corinthians, para resumir, não tá tendo meio campo, não tá tendo ataque, mal a defesa e chorando o gol. Por que chorando? Porque o Cássio, na minha opinião, já passou sua fase. Não está mais no seu bom momento, não está tendo as suas boas atuações, né? E já acabou. Não tem mais que ficar no gol do Corinthians. Acho que até a torcida do Corinthians já deve estar farta de saco cheio do Cássio ali no gol. Não tá mais fazendo aquelas defesas maravilhosas. Vários gols bobos que tomou contra o Peñarol, gols ridículos, né? Gols assim que se ele tivesse na fase boa teria defendido e não teria tomado tanto gol como tomou contra o Peñarol, né? E ter se classificado contra a Inter de Limeira, sinceramente, não fez mais que obrigação, né? Cá entre nós, não fez mais que obrigação. E chegou no domingo, como clássico é clássico, né, gente? A gente espera um grande jogo, como eu disse, Grenal aí, Grêmio e Inter. A fase do Inter não é tão boa assim, mas é uma fase razoável. E o Grêmio na fase da Sul-Americana, e o Corinthians já está também eliminado da Sul-Americana pela goleada que tomou. E o Grêmio está bem na Sul-Americana, ainda está com chance de classificação, se não está classificado da Sul-Americana, já se preparando já para a grande semifinal do Palmeiras, né? Agora o Grêmio, no caso, se preparou super bem para a final aí contra o Inter, se deu bem contra o Inter. Agora o Corinthians não. O Corinthians chegou já com peso nas costas da eliminação da Sul-Americana, peso nas costas, além da eliminação da Sul-Americana, goleada sofrida, que eu não sei o que foi pior para o Corinthians, ter sido eliminado da Sul-Americana ou ter tomado de 4-0. Talvez os dois foi um peso muito maior, né, do que ter sido os dois pesos, né, foi um peso numa mesma medida, né, nas duas moedas ali lá da balança. Acho que ter sido eliminado e perder de 4-0 foi as duas coisas ruins. Porque cá entre nós, se o Corinthians pelo menos tivesse perdido de 1-0 e vai, o Corinthians foi eliminado pelo Peñarol e perdeu de 1-0. Pronto, 1-0 um jogo assim, pronto, ó, pelo menos não foi de muito. Mas 4-0 acho que pesou muito mais do que a eliminação, na minha opinião, ao meu ver. E com isso jogou contra o Palmeiras com a obrigação, entre aspas, de vencer. Por que entre aspas? Porque não existe obrigação de vencer em clássico. Mas chegou com obrigação porque, além da eliminação da Sul-Americana, ter tomado de 4-0 contra o Peñarol, o Corinthians jogava em casa contra o Palmeiras, que era pior ainda, o Corinthians jogava em casa. E assistindo o jogo do Corinthians e Palmeiras, claro, todo clássico, como eu acabei de falar, tem seus ingredientes, tem aquela coisa assim, aquela coisa gostosa de um clássico recheado de polêmicas, arbitragem e tal, mas não vou falar de arbitragem, que pouco importa a arbitragem, não importa quem errou para um lado, quem errou para o outro, isso pouco interessa. O que interessa é o jogo em si. O Corinthians não tem meio campo, como eu acabei de falar, não tem ataque, por quê? Assistindo o jogo, o Wagner Mancini pisou na bola assim, esmagou como se fosse um balão, tirando o Otero para colocar a Jô. O Otero que tava batendo lateral, tá batendo escanteio, tá batendo pênalti, bate tudo no Corinthians, bobear até tiro de meta, e vai tirar o Otero para colocar a Jô. O Jô não está no seu bom momento e coloca ele para o ataque para esperar uma bola espirrada. O Palmeiras tem vários gigantes no gol. Gigantes não digo de bons de bola, gigantes eu não falo de bons jogadores. Claro que são bons jogadores, mas não digo de bons, eu digo gigantes de altura, vários jogadores altos, como Gustavo Gomes, como Luan, como Felipe Melo, né, vários jogadores altos. E batendo somente de frente com o Jô, e o Jô estava perdido dentro de campo, estava isolado no campo. Rony estava isolado também, mas o Palmeiras já estava classificado, o Palmeiras estava vencendo o jogo, então o Corinthians precisava urgente vencer. Na minha opinião, ele tinha que ter tirado o Luan para colocar o Jô no lugar dele. Tinha que colocar o Jô no lugar do Luan. O Luan, graças a Deus, ao meu ver, tá? Afinal de contas, né? Pra quem me acompanha aí, sabe que eu sou palmeirense. Graças
Graças a Deus bateu pênalti. Graças a Deus o Luan bateu pênalti. Por que graças a Deus? Porque o Luan já perdeu pênalti pelo Corinthians. Aliás, o Luan perdeu pênalti pelo Corinthians diversas vezes também, mas perdeu pênalti contra o Grêmio quando jogava pelo Grêmio. Perdeu vários pênaltis pelo Grêmio. Que na verdade o Luan, se eu não me engano, ele surgiu no Grêmio. Então toda a cobrança de pênalti que ele tinha, ele batia e errava. Ou o goleiro defendia, ou mandava para fora, ou a bola ia para trave. Não sei que sina é essa, que o Luan tem de não conseguir fazer gol de pênalti. E aí foi o que aconteceu. O Luan bateu o pênalti, bateu até bem. O Luan não bateu mal, não foi um chute ruim. A bola bateu na trave, por azar dele, por sorte do goleiro Everton também, a bola bateu na cabeça do Everton e acabou indo para fora. A bola podia muito bem ter batido na cabeça do Everton e ter entrado. Isso também vale, vamos dizer assim, a sorte e a fase do time, né? Porque foi muita sorte do goleiro Everton também, da bola não ter entrado, né? Cá entre nós. Mas graças a Deus que foi o Luan que bateu, porque o Luan não gosta dele, porque quando bate pênalti. Por conta disso. E o Renato Gaúcho até tirou ele do time um certo tempo, deixando ele no banco, porque ele não sabe bater pênalti. Só por conta disso. Simples. E com isso aí, acabou saindo do Grêmio, foi pro Corinthians e foi bater pênalti no Corinthians e perdeu o seu pênalti. Ele faz gol bonito, tá um bom momento de fazer gols, né? Voltou a fazer seus gols e agora, né? Porque no Grêmio fazia só golaço, mas colocou aí para bater pênalti, pode esquecer que ele erra. Isso pode esquecer. Se quem acompanha o futebol do Luan sabe que ele não bate pênalti bem. Não importa o jeito que vai bater, que vai errar. O goleiro defende, a bola vai para fora ou vai na trave, né? E com isso acabou prejudicando o Corinthians. O time acabou desanimando em campo, porque se tivesse feito aquele gol ali de pênalti, obviamente ia ser um sufoco. Obviamente o Corinthians ia ir com tudo pra cima, ia sonhar com empate para levar pelo menos nos pênaltis, porque a sina do Palmeiras também com pênalti é uma bosta. Palmeiras também, não sei o que acontece com o Palmeiras em pênalti. Palmeiras não sabe bater pênalti em decisões, tanto que a gente viu isso tanto na Supercopa quanto na Recopa Sul-Americana, né? E toda cobrança de pênalti, disputa de pênalti de classificação, Palmeiras dificilmente passa. Até hoje, eu acho que foi o universo que deixou o Palmeiras ano passado vencer o Corinthians no Campeonato Paulista, vencendo nos pênaltis. Acho que foi o universo mesmo, porque o Palmeiras para bater pênalti é uma bosta, tá? E se tivesse feito 2-1 Corinthians, o Corinthians amassar a defesa do Palmeiras, martelar, até a bola entrar e conseguir levar para os pênaltis. Porque o Mosquito, na hora do pênalti que aconteceu, também foi uma falha tremenda da zaga, né? Em vez dos caras chutar, dar o chutão para frente, não. Os caras cisma de brincar na defesa para driblar os caras e sei lá fazer o que, né? Acabou perdendo a bola. E o Mosquito aproveitando que perdeu a bola, que o cara vai ser malandro, claro. O cara vai entrar dentro da área para chamar o pênalti, para chamar a falta, que o pênalti era necessário naquela altura do campeonato. Até mesmo que o Corinthians, perdão, tá falando Fluminense. O Corinthians não conseguia chutar pro gol, não conseguia abrir espaço para a bola, não conseguia chutar pro gol, não tinha jogador ali para chutar de fora da área, não tinha. E aí o que aconteceu? Mosquito provocou o pênalti e provocando o pênalti foi concedido ali com o Luan, que acabou errando o pênalti e acabou desmoralizando toda a equipe do Corinthians, todo o time, todos os jogadores, acabou caindo na moral. E com isso, claro, teve briga no final do jogo, teve discórdia, os caras começaram a ficar bravos, começaram a empurrar os jogadores do Palmeiras, teve até expulsão, né, do Zé Rafael ali no meio, porque o Zé Rafael ficou com raiva do empurrão que o outro teve. Enfim, foi uma bagunça só. Só que clássico é clássico, é assim mesmo. Sempre tem briga, sempre tem discussão, sempre tem uma pancadinha ou outra. Só que, falando agora do futebol do Palmeiras, o futebol do Palmeiras contra o Corinthians, na minha opinião, foi uma aula de futebol, sem crítica, sem zoação, sem nada. O Palmeiras deu uma aula de futebol em cima do Corinthians, dentro de campo, né? Agora sim o Palmeiras tem um excelente técnico, né? Mostrando que tem um excelente técnico. Já faz alguns jogos, não tempo, alguns jogos que o Palmeiras não perde para o Corinthians,
né? Isso foi comprovado ontem, na minha opinião, ao meu ver, pelo tanto de jogos sequenciais que o Palmeiras está tendo, que o Palmeiras jogou na sexta e já jogou domingo. E já vai jogar, se não me engano, amanhã pela Libertadores. Se não for jogar amanhã, vai jogar na quinta. E dá um tempinho para descansar. Se não for jogar na quinta, joga na terça. Não lembro agora, não vi agora. Mas o Palmeiras está mostrando que tem time para vencer o Campeonato Paulista. Se bem que, se não ganhar também, para mim é o de menos. Ao meu ver, tá, gente? Não falo nem pela torcida palmeirense, não falo nem pelo... Eu falo como mero torcedor, né? Meu ponto de vista, tá? Eu não gosto... O Campeonato Paulista, para mim, desde aquela vez lá, se eu não me engano, foi em 2017, que teve aquela bagunça de interferência de árbitro e tal... Deu aquela bagunça lá que deu título pro Corinthians. Eu desgostei do Campeonato Paulista. Desgostei, não achei mais interessante. Então, para mim, o Campeonato Paulista também nunca deu nada, nunca deu um patamar elevado para time nenhum, na verdade. O que dá patamar elevado para os times são Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. São esses três títulos aí, esses três campeonatos, essas três competições aí que dão uma visão melhor tanto aos jogadores quanto ao time, ao clube, né? E dá dinheiro também. O Campeonato Paulista não dá nada, né? Só falar, é o melhor time de São Paulo. Grande coisa, grande bosta. Melhor ser o melhor time do Brasil ou o melhor time da América. É isso que interessa. E atualmente é o que o Palmeiras é. Atual time das Américas, né? E juntamente com o Flamengo, o melhor time do Brasil pelo fato de ter sido campeão da Copa do Brasil. E o Flamengo campeão brasileiro. Ponto. É isso que basta, na minha opinião, tá? A opinião de vocês aí, vocês comentem aí, vocês falam o que vocês acharem aí, tá? Podem falar o que vocês quiserem, mas esse é meu ponto de vista. Que a torcida fala que é importante ou deixa de achar, já é problema de outros torcedores, opinião dos fanáticos, doentes aí, tal, Palmeiras é isso, não, é meu ponto de vista. E ponto final. Pois bem, Palmeiras venceu com tranquilidade contra o Corinthians, fez 1 a 0 com o Vitor Luiz, né, uma jogada ensaiada no campo. Depois fez um gol tranquilo, gol fácil em cima do Cássio. Nunca vi um gol tão fácil em toda a minha vida quanto num clássico como foi. O Adriano só esperou a bola ajeitar para ele bater. A facilidade que teve, o Cássio não teve nem o trabalho nem de fechar o espaço do Luiz Adriano. Nem teve nem o trabalho de fechar o espaço dele. Pra você ver o momento que está o goleiro Cássio também. Ele bateu a bola e com muita facilidade acabou fazendo 2 a 0, decretando entre aspas, porque 2 a 0 ainda é um resultado perigoso, ainda 2 a 0 ainda é um resultado que, digamos assim, um resultado perigoso, porque se fizer 2 a 1, o time cresce, parte para cima até conseguir um empate, se bobear a virada, né? Mas o Palmeiras com o time que tem conseguiu segurar os 2 a 0. Se classificou com tranquilidade e vai enfrentar o grande São Paulo. O que eles chamam de soberano São Paulo, o imortal, né? Eu acho que eles chamam assim o imortal, não sei. O grande soberano aí. E o São Paulo, Palmeiras, um jogo choque rei. O que vai ser desse clássico? Já vou falar de uma vez sobre esse clássico e dar a minha singela opinião aqui sobre esse clássico. Um clássico assim, Palmeiras que diz que tá ganhando quase tudo, enquanto São Paulo que não ganha quase nada durante 10 anos. É essa situação que está dentro de campo. É uma final de 2 partidas, 2 jogos, tá? E temos todos os ingredientes de um grande clássico que a gente pode esperar. O Palmeiras joga o primeiro jogo jogando em casa, pelo fato de ter terminado a primeira fase do Campeonato Paulista mal, tá? Então joga o seu primeiro jogo em casa e seu segundo jogo joga no Morumbi. Claro que tem aquela coisa, São Paulo venceu na primeira fase o Palmeiras, se não me engano foi uns 2 a 0, 1 a 0, não me recordo agora o placar, mas venceu o Palmeiras. Mas isso é porque o Palmeiras estava na ressaca da derrota ainda da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil. Com isso, o São Paulo aproveitou dessa tal ressaca das 2 derrotas palmeirenses e ganhou do Palmeiras.
Eu acho que foi até de 1 ou 2-0. Foi um placar muito elástico, não. E agora enfrenta de novo o Palmeiras. Com uma pimentazinha aí, o Corinthians classificou o Palmeiras na Campeonato Paulista, vencendo o Novo Horizontino para ser eliminado por ele mesmo, né? Ele acabou sendo eliminado pelo próprio Palmeiras, que o próprio Corinthians classificou na final. Só um detalhe. Mas enfim, São Paulo agora vai enfrentar um turbilhão de aprovações aí, se eu posso dizer, aprovações de situações do jogo, né? Psicológico pesado, obrigação de ter que vencer, né? Time, qualquer um dos dois tem obrigação de vencer, entre aspas, né? Porque clássico é clássico, a gente não pode dizer quem é melhor e nem quem é pior. Mas tudo é momento, né? O momento do São Paulo é excelente. O momento do São Paulo está super bem nas duas competições que está jogando aí, tanto no Libertadores quanto no Paulista. O brasileiro está chegando agora. Então, o que a gente pode esperar desse grande clássico aí, de duas grandes equipes dentro de campo, com dois grandes técnicos aí, um técnico argentino, outro técnico é português, Hernan Crespo contra o Abel Ferreira, Pablo contra Rony, se bem que Rony é mais rápido, Pablo é mais Luiz Adriano, digamos assim, né? Pablo contra Luiz Adriano, Daniel Alves, que é um grande jogador, com sua grande experiência nas costas, né? Tem uma grande experiência nas costas aí de seleção. Esse grande clássico aí, de duas grandes equipes dentro de campo, com dois grandes técnicos aí, um técnico argentino, outro técnico é português, Hernan Crespo contra o Abel Ferreira, Pablo contra Rony, se bem que Rony é mais rápido, Pablo é mais Luiz Adriano, digamos assim, né? Pablo contra Luiz Adriano, Daniel Alves, que é um grande jogador, com sua grande experiência nas costas, né? Tem uma grande experiência nas costas aí de seleção, de Europa, enfim, é um baita de um jogador. Então, Arboleda também, jogador de seleção da Colômbia. Tem um goleiro, Volpi, tá numa grande fase. Então, o São Paulo tem grandes jogadores ali que podem bater de frente com o Palmeiras. Aí vocês perguntam, como é que o São Paulo consegue perder pro Corinthians dentro de casa? Isso é sina, gente, isso é clássico. Não se pode dizer que nem quem é pior, nem quem é melhor. Tudo é momento, né? E aconteceu. Agora São Paulo e Palmeiras é outra história, outro patamar, outro nível, outro futebol. E eu digo para vocês uma coisa, vai ser um baita de um jogo brigado, jogo esquentado, de vários cartões, um jogo que vai ter bastante confusão dentro de campo, um desesperado querendo gritar o campeão que faz tempos que não ganha, e outro também querendo ser bicampeão, né, do Campeonato Paulista aí, que também depois de 10 anos, conquistou mais de 10 anos, conquistou o Campeonato Paulista em cima do Corinthians, e agora se o universo permitir, vai ganhar em cima do São Paulo também. E jogando na casa deles ainda, né? Mas eu acho que o São Paulo ganha esse clássico, esse campeonato aí. Se ganhar também vai dar de parabéns aí, vai ser bem merecido. Bom, pessoal, agradeço a todos por estarem me acompanhando, por estarem até aqui comigo. E espero que vocês tenham assistido esse vídeo até aqui, tá? Mais uma vez eu peço para vocês que vocês dêem o like do gostei aí, para saber se estão gostando dos meus vídeos, das minhas análises e comentários dos jogos, que é o que eu gosto de fazer. Eu tenho um prazer de fazer isso, é um amor que eu tenho pelo futebol. E posta um comentário aí sobre alguma zoação, alguma crítica aí, sei lá, se vocês quiserem comentar aí, vocês comentam aí, para dar engrandecendo o canal aí, para dando uma força para mim, beleza? E para quem não é inscrito, eu peço mais uma vez, se inscreve no meu canal aí e compartilha aí para mais pessoas, para quem gosta de futebol, tá ok? Agradeço a todos, um forte abraço, uma excelente semana abençoadíssima para vocês aí. E até o próximo vídeo aí. Fui!